Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 634 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que eu acho que gostaria de ter aprendido a comer cebola antes na vida. Será que não? Nossa, que polêmico isso. Depende do tipo. É porque a cebola faz crack. Eu devia ter aprendido a comer outro tipo de cebola, não que faz crack. Ah, mas cebola crisp faz crack e você gosta. É, mas é diferente, porque ela é fritinha. O crack é diferente. É diferente de crua. Mas crua é verdade, né? Verdade, gente. Porque, olha, em julho eu voltei pro Brasil, comi pizza cebolada e eu falei, uau! Não, e o bife acebolado da sua mãe? O bife acebolado da minha mãe, que era famoso. A vida inteira você separou a cebola e agora comeu pela primeira vez? A família inteira fala, nossa, o bife acebolado da Cleide é maravilhoso. E agora eu posso dizer com propriedade, verdade, marido. Mas ainda estamos na abertura, Adri, não estamos sozinhos. É verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que queria ter amado mais, queria ter chorado mais, trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. Olha, é verdade. Esse é o nosso epitáfio hoje. É o epitáfio. Vamos mudar o nome, é o epitáfio. É verdade. Perfeito. Fim do episódio. Obrigado, gente. Valeu. Eu sou o André Nascimento e tô aqui com o Paulinho, que queria ter aprendido o caminho da academia quando era jovem e tá tentando encontrar até hoje. Não, nem vem. Eu sempre fui esportista. Não, nunca fui pra academia, mas academia esportista não, sempre marido. Fui. Mas você tá fortinho, é porque os ouvintes não conseguem ver a grossura do seu tá braço fortinho? Agora. Não tô vendo, não. Não, mas a câmera engorda, a TV engorda, como diz, né? Entendi. O Faustão que falava isso, coitado. E nós estamos aqui para mais uma caixinha de perguntas, um quadro cada vez mais regular aqui no nosso podcastirmãos.com e cada vez mais com o nosso convidado André do Nascimento, que estava no episódio passado do Literário. Se vocês não ouviram, gente, corre lá ouvir. E inclusive tivemos ouvintes que disseram, eu comecei a ouvir, falei, eu tenho que ler essa série de livros, foi lá no Kindle, comprou todas elas, está lendo para depois continuar a ouvir o nosso episódio da semana passada. Mas a gente tá de volta aqui com o André, que vai participar mais vezes do nosso podcast. O André é o nosso convidado aleatório de coisas aleatórias, né? Não, ele não é aleatório. Não é aleatório, ele é um convidado muito querido, amado por todos nós. Mas explica isso aí. sempre está nos temas, né, aleatórios. Tá, mas esse não é tão aleatório, não. A gente pensou com muito carinho. Talvez as respostas sejam aleatórias. Com certeza, isso serão. Mas nós vamos refletir um pouquinho o que nós gostaríamos de ter aprendido antes. Porque assim, não é simplesmente só ter ouvido, que alguém tivesse me contado. Porque muitas coisas que hoje eu acredito mais, eu tinha ouvido na adolescência, tinha ouvido na juventude, mas hoje a gente dá mais valor. Não, ouviu, mas não deu bola, né? O famoso ouviu, mas não deu bola. Não deu valor suficiente, né? Então a gente quer abrir nosso coração aqui nesse papo de velho, mas para jovens. Queremos que os jovens escutem essa conversa também. Mas eu quero ouvir o que os velhos também queriam ter aprendido aí nos comentários, olha só. Sim. Vai valer pra jovem, vai valer pra velhos, não vale só pra criança, mas pro resto tá valendo. Agora eu vou dizer aqui que eu tive um pouco de dificuldade de pensar nas coisas, porque eu tava me olhando com 20 anos, com 20 e poucos anos, e sendo muito compassivo comigo mesmo, e falando, cara, é óbvio que um cara de 20 anos, saído da adolescência, não vai saber isso, não vai pensar nisso, não vai querer aquilo. E aí eu falei, então a minha vida foi perfeita? Mas não foi perfeita. Peraí, deixa eu me achar aqui, Eu não mudaria nada? Não mudaria nada? Claro que mudaria. Né? Mas o bom é que a gente não chega com essa culpa, né? Eu acho que não é um episódio pra gente colocar pra fora nossas culpas, assim. Se eu tivesse feito isso... Afinal das contas, todos os caminhos levam para o que você é hoje. Olha isso! Nós somos resultado de nossas decisões. Vamos já tirar isso da frente, né? Sim, não é aquela conversa assim, se eu tivesse vivido mais, se eu tivesse ido mais em tal lugar e tal. Não, acho que são coisas que, assim, nós começamos a valorizar mais na vida
vida adulta, que talvez se a gente tivesse começado a pensar nela antes, teríamos resultado melhor. E um tema óbvio sobre isso é a questão do cuidado da saúde, né? Porque a gente começa a dar mais valor quando a gente começa a perceber que o gráfico já está descendente, né? Porque enquanto estamos na juventude, cheio de energia, cheio de força, comendo qualquer coisa e tal, e não vendo resultado negativo com isso, a gente deixa, vai. Isso não tá me fazendo ter menos ânimo, ter menos disposição e tal, porque nossa energia tá lá no alto, né? Tá no topo. Quando a gente começa a se dar conta de que não vai ser pra sempre assim, a gente já não tem mais a mesma energia, não tem mais a mesma agilidade, a gente fala, putz, se eu tivesse começado a valorizar mais isso, se eu tivesse agachado mais, né? Porque a gente viu aquela série lá das Zonas Azuis, e a gente até conversou aqui com a Silvana, acho que faz 2 anos já que a gente teve aquela conversa, ou quase 2 anos, e lá no Japão, aquela coisa de não ter cadeira, né, de as pessoas sentarem no chão pra comer, dá pros velhinhos, né, e estavam entrevistando os centenários e tal, eles abaixam e levantam com uma facilidade que eu não tenho mais com 40 e poucos anos, sabe? Eu falei, nossa, se eu tivesse... É impossível. Não, hoje você agacha, mas a gente é impossível agachar sem dar uma gemidinha, né? A gemidinha é parte da trilha sonora do 40 mais, né? 40 anos. É, porque isso tem a ver com a busca de facilidade na vida também, né? Pra que eu vou agachar se eu posso pegar de outro jeito que tá no chão, né? Se eu aprendo a levantar com o pé. Com o pé. Né? Exato. Então, isso, na verdade, a gente foi feito pra agachar e tantos outros movimentos. Vem filho ainda, aí piora, porque daí você só pede pros filhos, né? Não, depois que eles conseguem fazer as coisas por si só. Pega porque o controle antes... lá pra mim, menino. Pega o negócio ali. Porque o fato de ter filhos pequenos fortalece muito o nosso corpo também, né? Porque é um tal de agacha, levanta e pega corre no atrás, colo. é. Mas enfim, então é nesse sentido, assim, de coisas que a gente poderia ter atentado melhor. E a gente entrou nesse tema porque o André está prestes, e a gente vai ter que entregar isso, André? Prestes, pode, entregue. assim, na Tá entrada? entregue. Prestes a virar o cabo da Boa Esperança, né? Isso também é uma expressão de idosos. Nossa, essa é muito de idoso. Amor, mas Era virar tão de cabo idoso que da eu nem Boa Esperança conhecia, é cara. morte, não é? Não, Meu Deus do quando- céu, já tá me matando, pelo amor de Deus. Eu sempre achava que era morte. Não, eu A acho que boa esperança. Qual que é a boa Não, esperança é quando dessa você- pessoa? É quando você É para não de... sofrer mais na Terra. Na verdade, o Cabo da Boa Esperança, no mapa, né, é o que fica lá embaixo da África, é quando você para de descer e começa a subir, né? Na verdade, é quando você para de subir e começa a descer, né? Seria algo mais em Depende cima. de onde você tá vindo, pra Mas onde você quando tá você para indo, de né? descer, começa a subir, você sobe pro céu. Amor é norte. Vamos usar outra expressão? Mas também depende de como você olha o planeta Terra. O planeta Isso. Terra não tem ok. em cima e embaixo, né? Mas o André está prestes a completar 40 anos e está nesse momento reflexivo da vida. O que eu Exatamente. construí até aqui? O que eu Qual é vou o meu deixar legado? para a próxima geração? A gente já passou, já superou isso, já sabe que... Já sabe que não vai Enfim. deixar nada mesmo? Ai, que ninguém presta atenção em ninguém. Inclusive, estamos gravando esse programa 2 dias antes de eu completar 46 anos. O episódio 46. vai ao ar Você na tá semana quase seguinte. virando o cabo da boa. Você que tá pertinho já- da Boa Esperança. E eu me aí. dou conta que eu estou mais próximo Ai, dos que horror. 50 do que do 40, Isso né? é Já verdade. estou na 5ª década da minha Essa vida. é a frase da semana, gente. Uau, meu Deus. Mas aí, André, o que a crise dos 40 te traz antes de completar os 40? Cara, Além de dor nas costas. dor nas costas, dor no pescoço, dor na cervical. Mas realmente eu tenho estado muito reflexivo assim sobre isso. Eu tenho percebido que a minha tendência na vida é ir vivendo as coisas sem refletir sobre elas. Eu vivo muito intensamente as coisas. Por fora, tem gente que fala que eu sou muito calminho, muito tranquilo. Nossa, você transmite uma paz. Mas dentro de mim é um furacão, né? Então eu vou vivendo as coisas e saio de uma coisa entre outra, saio de uma coisa entre outra e tal. E meio que não registro as coisas. Não paro pra, não assim, fazer um retiro pessoal de 7 dias em silêncio pra refletir sobre a vida. Rezar e amar. Não, simplesmente, sei lá, eu tive uma conversa importante com alguém e tô lavando louça e lembro da conversa. E esse lembrar da conversa meio que registra essas coisas na minha cabeça. Então, vai passando o tempo, fui percebendo que eu não tava lembrando, talvez, da minha própria história. Lembrando o que eu vivi, o que foi importante, o que não foi, o que marcou, o que não marcou, o que eu aprendi ou não, né? E aí comecei a entrar nessa coisa reflexiva de tentar resgatar o que eu aprendi, né? E assim, não tenho pretensão de que isso dure só até os 40. Eu acho que vai uns bons meses aí. Curiosamente, hoje que a gente tá gravando, eu perguntei pra nossa assistente virtual, que eu não vou falar o nome pra não ativar na casa das pessoas. Curiosamente, eu falei, dia de que é hoje? Ela falou, hoje é dia do Carpe Diem.
Olha aí. Uau! Ele tá gravando esse episódio aqui. O Carpe Diem é a expressão, imagino que latim, né? Para o aproveite o dia, né? Desfrute do dia, mas tem muito a ver com você estar preso no presente também, né? De você não considerar o passado nem o futuro. Aproveite o dia. E nessa semana, coincidentemente, eu também estou pensando sobre o tempo, porque eu vou pregar nesse domingo na nossa igreja aqui na Espanha. Vou pregar sobre o tempo e tenho ficado um pouco reflexivo sobre isso também, né? A brevidade do tempo, a brevidade dos dias, perto da eternidade de Deus, né? Que sempre existiu, sempre existirá. E a gente tá encaixadinho aqui num pedacinho muito pequeno, insignificante, basicamente, dessa eternidade. A gente tá dentro dela e a gente tem essa responsabilidade de viver essa vida que nos foi dada. E isso deixa muito reflexivo nisso que você falou de quanto que eu tô registrando do que tá passando. Essa sensação que a gente tem cada vez mais de que o ano voou, o Salmo 90 fala sobre isso, né? Os anos passam e nós voamos. E essa coisa de que o ano voou, vem muito mais isso com a idade, porque a nossa vida se torna cada vez mais repetitiva. A gente tá cada vez mais vivendo a mesma rotina e acaba deixando de valorizar cada momento que a gente tá vivendo. Nem era esse muito a proposta desse episódio, mas como você falou sobre refletir e sobre pensar e sobre contar os dias que tá no Salmo 90 e 12, tem a ver com isso. O contar os dias, eu nunca parei pra pensar direitinho o que é contar os dias. Eu preciso saber quantos dias eu vivi? Talvez, mas eu acho que é isso de valorizar cada dia, valorizar cada momento, né? Hoje no café da manhã eu tava sentado diante da Dri, eu falei, Dri, você já imaginou o privilégio que a gente tem de todo dia tomar café juntos, olhando um pra cara do outro? E isso não pode ser uma rotina, não pode ser só mais um dia, é algo intenso que a gente deve viver a cada momento. E eu acho que conforme a gente vai envelhecendo e refletindo mais, ou amadurecendo e refletindo mais sobre isso, se a gente para realmente pra avaliar, a gente começa a valorizar mais cada momento, né? E sabe que isso que eu tô vivendo agora, eu não vou conseguir viver igual em outro dia. E mesmo que eu consiga repetir essa experiência, ela nunca vai ser igual, vai ser diferente, né? Igual a primeira vez que a gente viu a neve, por exemplo. A gente já foi ver a neve várias outras vezes e nunca foi igual aquela primeira vez, mas as outras vezes foram legais, até mais legais que a primeira vez, mas a sensação é diferente. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de que a vida passa, mas a gente pode desfrutar dela de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, e a gente vai aprendendo isso com a idade, né, Dri? Então, é interessante como, quando a gente vai gravar um podcast, a gente começa a reparar como tem muita coisa que está ao nosso redor que fala sobre aquele tema que a gente já tá pensando e que a gente já tá fazendo reflexão, né, amor? Inclusive, essa semana a gente assistiu um filme que é ruim, mas é bom, mas é ruim, mas é bom. Nossa, é muito ruim. Mas que fica bom ou não fica ruim. Não fica bom, não. É um filme do Shyamalan, ele chama Old. Ele chama Velhos, eu acho. Velhos, é. Em espanhol é Viejos. É que estreou no Netflix na Espanha aqui, tava top 2. É. Não, tava top 1 na Espanha. Mas ele é bizarro, mas ele faz a gente refletir sobre o tempo também. Muito pouquinho, vai. Eu acho que ele queria mais, mas não rolou, cara. É muito o Shyamalan, ele quis chegar num lugar mas não chegou, sabe? Ele ficou ali o tempo todo rascando, mas não chegou. Raspou por lá, mas uma execução muito ruim, cara. A ideia é boa, a execução terrível. Mas a gente conversou um bom tempo sobre o filme depois, amor. Falando mal, né, gente? Falando das coisas que não fazem o mínimo sentido, mas vamos lá. Mas então, a gente já tem uma pegada desde os nossos podcasts que a gente gravava do Brasil sobre a questão do ordinário, do extraordinário. Quando a gente lê os livros da Tish Warren, a gente falou sobre a gente vê beleza no ordinário também, e isso é extraordinário. Eu sei que a gente já bateu bastante nisso, né? Mas pensando sobre como isso é forte, depois que a gente para refletir e a gente perceber de que as coisas, por mais que tenham uma rotina, mas elas não se repetem da mesma forma, e você poder refletir em cima disso, isso muda bastante, né? A nossa vida. Agora, em janeiro, a gente teve o retiro dos missionários transculturais. São os missionários que são brasileiros, mas vivem fora do Brasil. E eu tive o privilégio de ficar com os adolescentes. E foi muito legal, porque eles estão numa fase muito louca. Porque cada um deles que estava no meu grupo tinha que tomar um passo para sua próxima vida, sabe? De decisão. Sua próxima vida, não. Não, a próxima fase da vida. A próxima fase da vida. Mas, por exemplo, tinha um menino que vivia na Lituânia e aí ele tinha escolhido uma carreira que ele não queria mais, hoje ele tá em Portugal. Aí o menino que mora na África, no Moçambique, ele também tinha que decidir uma carreira e aí ele tá indo pros Estados Unidos, sabe? Então, assim, são grandes mudanças que acontecem na vida dele. São todos filhos de missionários, filhos de terceira cultura, então tem toda essa cabeça já misturada de realidades diferentes. Sim, o mundo é muito pequeno para eles. Né? O mundo mas
tendo realmente que tomar é uma muito pequeno. decisão com esse leque de possibilidades, né? Sim, com seus 16, 17, 18 Cara, que anos. difícil. É muito difícil. Aí tem um dos meninos que morava em Portugal, já tava tudo decidido pra ele ir pra Holanda, e de repente teve um giro a vida dele, agora ele vai pra Albânia. E assim, quando eu tô falando de lugares geográficos, mas de decisões que mudam até a carreira deles, o que eles vão ter de qualificação mesmo pra vida, né? Mas todos eles estavam assim, muito nervosos e falantes, muito, roendo unha, aquela coisa. E aí eu lembro que eu tive assim uma palavra com eles, eu falei, gente, o que eu queria ter aprendido na idade de vocês é que as coisas não são tudo a ferro e fogo, entendeu? Eu vou fazer faculdade de farmácia, o que vai me definir a partir da minha faculdade é que eu sou Adriana farmacêutica. E na verdade não é assim. Não, se a gente olhar pro nosso passado, gente, é um negócio absurdo. Quando a gente conta a história toda, a gente teve algumas oportunidades, várias oportunidades, inclusive, a gente conhece alguém e tal, a pessoa fala, e aí, o que vocês estão fazendo aqui em Linares, né? Na Espanha. Linaré. Linaré. Aí a gente tem as versões, os tamanhos diferentes de história pra contar, mas quando a gente conta com muitos detalhes, cara, a gente vai vendo assim, é muito bizarro, porque foram muitos anos, né, de trajetória. Eu tô com a Adri já há 23 anos, a gente tá completando de relacionamento, vamos fazer 20 anos de casados esse ano agora, e assim, do ponto que a gente se conheceu até onde a gente tá, gente, tem uma distância tão grande de muito mentalidade, grande, de realidade, não só o fato de estar morando fora do Brasil, mas até no Brasil a gente avaliava e via, cara, eu fiz ciência da computação, a Adri fez farmácia, a gente tava trabalhando numa igreja, a gente tava viajando, dando palestras, e enfim, aí de repente, quando você acha que não, já mudou demais a nossa vida, de repente surge o sonho da Espanha, de estar aqui, tem pandemia, e a gente vive tudo isso, de repente a gente tá aqui no meio do nada, no meio das plantações de azeitona, conversando no computador com o André, que também tá aqui, só que não na nossa cidade, que a gente conheceu por causa da nossa vinda pra cá. Enfim, é uma realidade parece paralela, assim, quando a gente compara com que a gente, de onde a gente saiu, né? Sim, mas, por exemplo, igual conversando com os adolescentes, eles até comentaram sobre a nossa vida. Nossa, Adri, porque vocês deram uma mudança muito grande na vida de vocês. Mas o que a gente fez, a gente demorou pra aprender. E eu queria ter aprendido antes, e é o que eu tentei passar pra eles também, foi de que a gente fez todos esses processos com muita leveza. Nada foi muito pesado, inclusive até a escolha da cidade, porque a gente tinha noção de que a cidade que a gente fosse escolher, o país que a gente fosse escolher, porque o Paulinho tem nacionalidade italiana, chegou até passar pela cabeça da gente morar na Itália, sabe? Mas aí até a gente falou, não, o país que a gente escolher, a cidade que a gente escolher, tudo isso vai ter um peso muito forte com relação à nossa família, porque a gente tem 2 filhos pequenos. Mas a gente fez isso tudo com muita leveza, muita leveza. E dando tempo ao tempo, né? Respeitando os processos, sem saber muito bem onde ia dar. Isso a gente contando essa história pra alguém, foi lá na nossa igreja no Brasil, que a gente voltou no meio do ano. A gente teve um café missionário lá e tal, a gente contou a história, e uma das pessoas falou, o mais legal de ver na vida de vocês é que vocês respeitaram os processos e foram com calma. Porque a gente não tinha o plano de chegar na Espanha, lá com os nossos 20 anos, a gente não tinha o plano de morar na Espanha, né? De trabalhar no que a gente trabalha, de fazer o que a gente faz. Mas a gente foi deixando as coisas acontecerem de maneira natural, sem forçar, sem querer dar um salto gigantesco. Nada foi um salto muito gigantesco na nossa vida, sempre deixando as coisas acontecerem. Só que quando a gente olha pra trás, a gente vê que, nossa, que salto gigantesco que a gente deu. Mas foi com muita calma, foi com muita tranquilidade. Muita leveza. Então, assim, para as pessoas entenderem de que nada é muito pra sempre, sabe? De que pra ter tranquilidade. E eu falo isso porque na minha época de vestibular, quando eu fui escolher o meu curso, eu tive umas crises horríveis, nervosas. Tanto que eu tive úlcera, eu quase operei de úlcera estomacal. Eu ficava muito nervosa, eu não tinha unha, de tanto que eu roía minhas unhas. Eu quase desmaiei enquanto eu tava fazendo a prova do vestibular, porque eu falava, cara, isso aqui vai decidir meu futuro, a minha vida. Então eu queria ter levado muito mais leve e ter entendido de que Deus pode mudar a gente. E tá tudo bem, os planos mudam, inclusive ministerialmente, né, André? Porque, por exemplo, eu nunca me imaginei trabalhando com adolescentes. Então, pra mim, na minha cabeça, não, eu vou trabalhar com comunicação, a gente vai trabalhar com comunicação na igreja e tal. E hoje tô trabalhando com adolescentes, então, assim, e tá tudo bem. Não é nem com comunicação, você sonhava, né? Não, nem com... Vai começo de não, história. mas depois... Mas de repente, adolescente e Adri negando. Não, pra mim era louvor, porque eu toco piano desde os 12 anos de idade, então era do louvor. Não, e você negando o seu talento com os adolescentes, sabe? De repente, a Adri se comunica muito bem com eles e tem um trabalho incrível, né? Eu acho que essa mentira, assim, de que as coisas são engessadas, né? De que o caminho que você define, ele é definitivo.
objetivo. Porque eu gostaria de ter aprendido isso também quando eu era mais jovem. Porque às vezes eu tenho um pouco essa sensação até hoje de que o que você faz hoje é tão definidor do seu futuro que se você não definir isso direito, você vai perder tempo. E eu já escutei muito isso, assim, em parentes, primos, pessoas da minha idade, que não, eu preciso definir essa faculdade que eu vou fazer e eu preciso seguir essa profissão, porque lá na frente, como é que eu vou mudar de profissão daqui 15 anos? E esses 15 anos que eu trabalhei com essa primeira profissão são desperdiçados. E você perdeu, né, da sua vida. Você perdeu 15 anos. E isso é uma mentira, cara, porque você não perde. Você pode fazer uma transição de carreira, você pode mudar completamente e de boa, e tá tudo bem. É uma mentalidade, sei lá, capitalista, não sei o termo pra usar, mas não é uma mentalidade do reino de Deus que leva em consideração que o que a gente tá fazendo aqui agora é o que você disse no começo, Paulinho, é uma coisa bem pequena comparado com uma imensidão de eternidade, que não é só isso aqui. Então, que esses 15 anos que supostamente eu perdi, se eles foram 15 anos vividos para a glória de Deus, tá tudo bem. Ótimo, excelente, você alcançou o objetivo. Porque o objetivo não deveria ser outro na vida. Cara, quantas vidas você tocou nesses 15 anos, sabe? Você tava aí entrelaçado. Cara, é muito louco isso mesmo. E deixar as coisas acontecer naturalmente é outra coisa também. Acho que eu nunca contei aqui no podcast sobre o meu processo de vinda pra Espanha, né? Mas assim, resumindo minha vida. Primeiro eu fiz um técnico de programação, de processamento de dados. Nada. Sua cara. Minha cara. Assim. O cara é artista. Agora tô entendendo o primo falar sobre perder tempo. Aí, Cara, eu só sobrevivi a esse curso. Era um curso técnico de 1 ano e meio. Só sobrevivi a isso porque o meu companheiro, que era inclusive da minha igreja, era minha dupla. Hoje ele fez pós-graduação na Unicamp. Acho que ele dá aula na Unicamp hoje de ciência da computação. E ele era minha dupla e ele me salvava. Mas a aula que eu mais gostava no curso de programação, de processamento de dados, era língua portuguesa. Que era português e literatura. Eu adorava. Você não estranhava isso, né? Você ia falar, nossa, que estranho eu gostar só de língua portuguesa. Eu acho que não sei se eu tinha essa consciência. A gente não tem muita noção, falta. Não tinha, essa eu também época, não tinha. você tá se descobrindo os seus interesses, os talentos, você gosta de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você não gosta de nada. Aí depois eu fui estudar no conservatório música, aí eu embarquei nessa parte artística mesmo. No conservatório música, depois fiz faculdade de música e depois aqui na Espanha que eu fiz teatro. Mas o lance que eu dizia de deixar as coisas acontecer naturalmente, porque quando Deus começou a falar comigo sobre a Espanha, é uma coisa que eu aprendi, cara. Isso eu aprendi, mas foi a duras penas. Pra mim é muito importante você perguntar a direção de Deus pra o que você vai fazer, né? O que preciso fazer? Ou pra onde eu tenho que ir? Coisas assim. Mas eu não perguntava pra Deus, eu não queria muito saber quando eu deveria dar esse passo ou quando isso deveria acontecer. Nesse sentido temporal, nesse sentido do tempo. Então, na minha cabeça, quando eu tava em Honduras, numa viagem missionária, fiquei lá uns 4 meses apoiando uma igreja, e ali Deus começou a falar comigo especificamente sobre Espanha, porque já tinha toda essa coisa de missões e de nações, mas bem geral, um chamado missionário bem geral. Tanto é que eu tava em Honduras, que não tem nada a ver. E aí que Deus começou a falar comigo especificamente sobre a Espanha, eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil, 3 meses depois eu tô na Espanha. Uau, assim, né? Cara, 3 meses? Não, aí vamos. E aí eu já tinha esse interesse muito grande pela Jocum, essa identificação. Falei, então eu vou fazer a minha ETED, né? Esse curso inicial da Jocum. A famosa ETED, vou fazer em Madrid, mandei os formulários, fui aprovado e comecei o processo de visto no consulado e tudo deu errado. Todos os detalhes que podia dar errado, deu errado. Mas você aprendeu a falar espanhol aonde? Em Honduras. Não, eu já te falava espanhol antes já. Ah, tá. A Adri tentando concluir nossa história. Não, tô tentando salvar a minha história. Tô tentando falar pra ele que o tempo em Honduras não foi perdido. Mas eu vou praticar um pouquinho, vai. Pra mim o lance de Honduras realmente não foi perdido. Foi até um trampolim, assim, um impulso, né, pra começar. Mas depois que eu voltei com essa coisa de vou pra Espanha e tentei ir pra Madrid e não deu certo, então beleza, vou fazer minha ETED aqui no Brasil. Tem uma base ali e tal que me interessa, vou. Faço minha ETED e vou pra Espanha. Aí eu vi que não fui pra Espanha, que toda vez que eu ia perguntar pra Deus, orar de novo sobre esse assunto, era sempre um sinal vermelho, sempre não. Falava, então tá bom, fico mais um semestre, mas o semestre que vem eu vou pra Espanha. Aí de novo não. Aí a sensação que eu tinha
bolinha. Era como se fosse um cachorrinho correndo atrás de uma bolinha, ou um bebê. E quando ele vai pegar, ela vai mais pra frente. E eu ficava sempre correndo atrás dessa bolinha chamada Espanha e ela nunca chegava. E eu fiquei 5, 6 anos no Brasil até vir pra cá. Assim, hoje eu olho pra trás e falo, graças a Deus. Porque foi todo esse tempo de preparação, de amadurecimento, de me conhecer como pessoa, como missionário, meus talentos, meus dons, etc, etc, etc. Se eu tivesse vindo no começo, quando eu queria vir, o primeiro perrengue aqui, eu teria voltado pro Brasil. Totalmente cru. Então, graças a Deus. Mas naquele momento, se eu tivesse visto as coisas de uma forma mais natural e não achasse que eu estivesse perdendo tempo no Brasil, eu teria feito muito mais coisas no Brasil, coisas mais relevantes, até pensando em médio prazo, mas porque eu tava vivendo de 6 em 6 meses. Cada 6 meses eu queria ir de novo. Não, e até pensando assim, de novo, né? A gente até falou isso no programa da Liturgia do Ordinário, que a gente não pode achar que... Não, foi no programa do livro, baseado no livro da Vanessa Belmonte, de que a gente não tá num tempo de espera, né? A gente tá vivendo. Então, assim, às vezes a gente fica nesse hiato. Não, porque eu tô esperando algo acontecer, e não vive, né? Mas eu queria tomar a liberdade aqui de mudar um pouco o assunto, não mudar, mas ficar dentro do assunto. Mas uma coisa que eu queria ter aprendido, quando eu era mais nova, você falando da Honduras, eu lembrei disso. Cara, a gente morando no Brasil e eu queria muito ter visitado os países da América do Sul. Ter conhecido os outros países, Ter conhecido. Eu falei disso essa semana. Puxa, cara, isso porque agora, por exemplo, a gente conhece algumas pessoas da América do Sul e as pessoas falam, como você nunca foi pra Bolívia? Eu morava no Mato Grosso do Sul, gente. No Mato Grosso do Sul é divisa com a Bolívia. E eu nunca fui pra Bolívia. Nunca. E aí eu falo, cara, eu ia pro Paraguai, mas eu ia pro Paraguai porque meu pai ia trocar os pneus do carro. Eu não tive a oportunidade nem de conhecer a cultura lá. É que pra nós brasileiros tem um muro, né, entre o Brasil e os outros países da América Latina por causa do idioma, principalmente. Então a gente acha que, estando lá, a gente não vai se virar, não vai conseguir, porque... E sempre tem aquela conversinha, e o Brasil é tão grande, tantas coisas pra conhecer. Eu acho, amor, que no meu caso foi até um passo pra trás ainda disso aí. Eu nunca me achei incapaz de sobreviver em outro país. Nunca. Desculpa aí. Mas é porque eu não passava nem pela minha cabeça a possibilidade de ir pra outro país. Não é que rola um menosprezo também do brasileiro em relação à América Latina? Já tive essa sensação, assim, no geral. Não, mas no meu caso, tipo assim, não, vem cara, pra Bolívia, cara. O que tem na Bolívia pra eu ver? Sabe? Essa coisa assim? Mas pra mim, por exemplo, eu conversando com as pessoas, assim, que são da América do Sul e que a gente vai conhecendo... Que aqui a gente conhece muito mais do que a gente conheceu no Brasil, né? Cara, a gente conheceu... Tem uma família que a mulher é... A gente já comentou deles no podcast, que a mulher é peruana, ela é casada com um espanhol. E eu tô muito amiga das filhas delas, né? E elas perguntaram pra mim, por que você nunca quis conhecer o Peru ou outro país? Eu não tenho resposta pra isso. Eu não sei por que eu nunca quis ir pra Argentina. E eu nunca quis mesmo ir pra Argentina. Ultimamente, os brasileiros têm ido, pelo menos pra turismo, assim, em alguns lugares da Argentina, o Chile, por causa da neve, coisa assim, até acabam, né, indo, mas a gente nunca teve. Então, e o mais bizarro, amor, é que a gente tinha uma grande amiga que era chilena e falava do Chile. Eu olhava com aquela carinha assim, nossa, que legal você falando do seu país, mas a gente nunca teve vontade de ir pro Chile, sabe? E aí eu ficava, por quê, sabe? E aí eu queria, de verdade, isso é uma coisa que eu arrependo, eu queria ter tido essa cabeça diferente. Porque não só pra conhecer uma nova língua, mas a gente morando fora do Brasil, a gente percebe como a multiculturalidade do ser humano, ela é muito interessante. Cada história, a forma como você vê a vida, a forma como você toma suas decisões. Também gosto de fazer umas filosofias assim, igual o André, né? Com relação ao comportamento do ser humano. Eu falo, cara, mas por que essa pessoa tá fazendo dessa forma? Mas é porque toda a cultura dela envolve desse jeito. Ela aprendeu a tomar decisões dessa forma. E a gente tava... Cara, o Brasil é rodeado de países com diversas culturas. E diversos espanhóis também, né? E é interessante porque ontem eu tava no meu curso de inglês e eu sou a única brasileira do curso de inglês. A única não espanhola, né? A única estrangeira. Eu sou a única... Uau. Exato. Eu sou a única estrangeira. Interessante. A única. E foi engraçado que ontem começou uma aluna nova no curso e aí o presidente da nossa turma, ele é presidente informal, mas a gente fala que ele é o presidente. Ele foi lá e se apresentou pra aluna nova e tal, e falou que precisava de ajuda. E aí ele me chamou. E agora eu quero te apresentar a nossa estrangeira de estimação. Eu falei, pronto, vai me botar numa gaiola agora. Falei pra ele. E aí é muito interessante, porque eles não faziam ideia de que país eu sou, nem nada. E depois que eu falei, né, depois que eles descobriram que era do Brasil, eles perguntaram, mas o Brasil é o único país que não fala espanhol da América do Sul, né? Eu acho que não é o único país. Tem as Guiana Francesa lá de cima, né? Os negócios. Mas eu fiquei, a América Latina em geral, né? Até o México.
México, assim, o Brasil é uma ilha, né? E esse nosso amigo, que é o nosso presidente, ele falou, nossa, Adri, mas é tão perto, vocês não têm aula de espanhol, vocês não têm curiosidade, vocês não foram visitar os outros países. E aí, cara, de novo, me dá esse baque. Então, assim, uma coisa que eu queria ter, era ter conhecido outros países. Explorado mais a América do Sul, né, conhecido principalmente. Cusco, olha aí, gente. Eu até conheci alguns países da América do Sul, da América Latina no geral, mas não por turismo, não porque eu quis ir, mas foi por missões, porque assim foi designado que a gente vai ter uma viagem pro Peru. Eu já fui pro Peru, já fui pro México, fui pra Honduras, conheci o Panamá um pouquinho. Mas você ficava entre os brasileiros? Ou você ficava na sim, cultura? não, por viagem missionária, de curto prazo, entendeu? Mas realmente não porque eu quis ir pra tal país pra conhecer a cultura e... Então, realmente, que ruim, né? Hoje eu acho que eu conheço mais países da Europa do que da América do Sul. A gente tem um mapa aqui em casa que a gente vai riscando os países que a gente conhece, né? Aqueles que você vai raspando, né? É a famosa raspadinha, é tipo a raspadinha dos lotérica. países. Só falta ter um prêmio de uma viagem ali atrás de algum país, né? Pensou? Será que não tem? Vamos ver, né? Vai estar lá, não. Vai estar na Nova Zelândia o prêmio. Aí é mó triste, porque tá lá o Brasilzão todo pintado, aí só o Paraguai. Assim, ó, na barriguinha do Brasil. E o Paraguai, a gente atravessou a divisa só, né? Vamos na primeira rua só. Tanto lá de Ciudad del Este, que a gente foi, mas também lá de Perujan Cavaleiro, que é fronteira com o Mato Grosso do Sul, né? Mas assim, pra fazer compra e tal, a gente nem conheceu o Paraguai de verdade. Eu queria trazer um tema aqui que eu acho que vai conectar com algo que o André pensa bastante. Poderia ser um tema que daria um episódio só sobre isso, mas tentar resumir um pouquinho minha ideia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o valor da beleza. Eu sei que isso é um tema caro pro André, que é um artista e tal, e eu não sei se a gente tem um ponto de encontro no meio disso. Mas a gente sabe que a beleza é algo fundamental pra arte, pra vida. Deus criou tudo com muita beleza. Só que eu fui meio que criado, acho que a nossa geração foi meio criado com certos padrões de beleza. E a gente definia o que era feio, o que era bonito, e se apegava ao que era bonito e rejeitava o que era feio. E eu acho que o que me trouxe na maturidade foi valorizar o que é belo, mas também enxergar beleza naquilo que não é necessariamente algo dentro dos padrões de beleza que são impostos pela sociedade. Eu tava pensando nisso ontem, amor, você acredita? Olha só que coisas. Porque tem coisas que a gente aprendeu a ver como feio. E às vezes quando você olha com o segundo olhar, você vê, não, peraí, quem que disse que isso aqui é feio? E eu tomei esse choque assistindo uma série recentemente, que não vem ao caso mencionar aqui, mas é uma atriz, ela tem o dentinho bem pra frente, assim. É aquele dentinho que você fala, nossa, um aparelho resolveria. E ela é uma atriz famosa, é uma comediante, né, e tal. E ela não corrigiu esse dente dela, ela tem os dentinhos bem pra frente, ela fala com um pouquinho de ceceio até por causa desse dente, e eu bati o olho nela e falei, nossa, que dó, né, ela é tão bonita, mas tem esses dentinhos feios aí. Aí no que chegou uma outra mulher, a primeira coisa que ela comentou, se conheceram, né, naquela situação, assim, a primeira coisa que a menina comenta, nossa, que bonito seus dentes. Eu falei, que bonito, isso não é bonito tal, né? Eu comecei a olhar de novo e falei, nossa, gente, é bonitinho mesmo, por que eu acho que é feio? Ela fica mais fofa, inclusive, né, com o dentinho pra frente. E tem várias situações assim na vida que eu falo, nossa, cara, eu achava isso feio e agora eu acho bonito. E você tá falando especificamente de aparência física? A aparência física é o que me vem à mente agora, mas podem ser coisas que aqui na Europa a gente aprendeu a valorizar o antigo. E o antigo, às vezes, quer dizer paredes descascando também. E a parede descascando é algo valorizado. Ó, ela tá descascando, mas ela tá aí há 3, 4, 5 séculos. Ela tá aí desse jeito. Então, assim, você acaba vendo o valor daquilo que aparentemente não é tão bonito. Ou, assim, não estaria dentro dos padrões que a gente imagina de uma casa totalmente decorada, com tudo muito bem reformado e tal. Ou uma casa toda clean, sem móveis, branquinhas, exato. sem nada, sabe? E isso também tem muito do pensamento elitista, né? Eu gosto do minimalismo, eu gosto das coisas limpas, das coisas simples. Mas isso é um pouco elitista também. Porque a gente sabe que muito do popular, ele é colorido, ele é cheio de elementos. Muito do minimalista. Extravagante. Muito do minimalista é caro pra caramba, né, amor? Também. Você vê o carnaval do Rio, sabe? A gente... É exuberante. A gente olha pra aquilo
aquilo com a nossa visão elitista, fala, nossa, que confusão, quanto brilho, brega. quanta luz e tal, mas tem um valor naquilo, sabe? Sim, Aquilo foi pensado como arte, foi pensado como algo com valor, né? Até certas músicas e tal que a gente não gosta muito, a gente fala, como que a pessoa gosta daquilo, né? Então, assim, a beleza, ela é relativa. Aí eu sei que o André gosta muito desse tema beleza. Como que você vê isso, André? Eu só queria complementar uma coisinha, e eu queria que o André falasse também sobre isso, é que o André tem muito cabelo, eu não sei se ele ia conseguir falar. Mas, por exemplo, eu gosto muito de andar pelas ruas e ficar vendo os modelos da foto, sabe? Muito assim, eu fico olhando os modelos da foto. E aqui tem uma loja chamada Woman's Secret, que a modelo principal que ela tá de pijama, depois você repara isso, amor, tá lá no passeio de comércio. Aquela que tem várias... Não, ela tem os dentes separados. Então, ela tem os dentes separados. Ah, sim, isso me chamou muita atenção. É uma modelo que tem os dentes todos separados. Acho que é e o ela central, tá fazendo assim, foto, só. assim. Tem aquele vão entre os E eu dentes. falei, cara, que estranho. Como que eles escolheram uma modelo de dente separada? Mas aí eu fico olhando e, assim, alguém entre nós, eu não vou comentar quem é, está perdendo os cabelos. Que não é o André, no caso. Ok. E está entre nós, então é o Espírito Santo também. E eu falo de verdade, não tem problema, sabe? E esse fim de semana aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa me perguntou, uma pessoa que é calva, perguntou pra mim assim, ai, Dri, eu tô pensando em colocar implante na minha cabeça, o que você acha? Eu falei, não faz isso, porque primeiro que dói muito e outra que, qual é o sentido? Por quê? Você te incomoda muito? Aí eu parei e pensei, eu falei, não, quer saber? Se você quiser fazer, conversa com a sua mulher, porque às vezes isso é uma coisa que dói muito nele, né? Então, tudo bem. E a pessoa te perguntou sobre isso, E a pessoa me né? perguntou. É diferente você chegar e falar, por que você não põe um aparelho nessa boca? Por que você não faz um implante, né? Exato. É. E aí falou, não, mas por quê? Eu falei, não, porque eu acho bonito até. Pra mim não me incomoda homem careca e tal, né? Ah, mas você nunca vê um modelo careca. Aí eu falei, putz, é verdade, cara. Quando eu tô andando na rua, eu fico vendo, por exemplo, eu passo na frente da ótica aqui, todo mundo é muito cabeludo na ótica. E, gente, é propaganda de óculos. Tá todo mundo muito cabeludo. Então, tudo quanto é lugar tá muito cabeludo. E se de vez em quando em alguma propaganda aparece um careca, ele é o quê? Ele é fortinho. Pra compensar? Ou ele é barbudo ou ele é fortinho, pra compensar. Então eu fiquei, uau, caramba, é isso. Não, esse lance da beleza, dos padrões de beleza, obviamente é muito cultural também, a gente sabe disso, né? Que diferentes épocas, períodos históricos se consideram, os cânones de beleza são diferentes. Mas quando você tava falando, Paulinho, o que eu fiquei pensando aqui é essa capacidade de diferenciar o que é belo ou não, do que eu gosto ou não. São duas coisas diferentes, porque pode ser a capacidade de você ver que alguma coisa é bela, mas eu não gosto, não é o meu gosto, pessoal, eu não faria assim, eu não pintaria a parede dessa cor, mas o fato de estar pintado de outra cor não significa que é feio, significa que é diferente do meu gosto. Isso tem muito a ver com a capacidade de valorizar outras culturas também, e a gente não ser etnocêntrico, tanto na cultura do seu país, ou até da sua família, ou sua cultura individual, né, seus gostos. Eu tava lembrando de uma viagem que a gente fez pro Peru, com a Jocum, dessas viagens de curto prazo, e a gente tava um dia lá visitando as casas, né, as pessoas da igreja para convidar pro culto, o pessoal que não tava indo muito na igreja e tal. E eu lembro de entrar numa casa, aí no meu gosto pessoal que eu definiria um furdúncio, assim, decorativamente falando, uma mistura de cor, de coisa pendurada na parede, de quadro de todos os tipos e nada combinando com nada. E sabe uma coisa assim... com móvel branco. Gente, e criança correndo por lá. Sabe aquela coisa bem assim? Era um bairro bem pobre também. Aí essa coisa do elitismo, né? Não. Sabe por que eu chamo de elitismo também? Porque só pode ser minimalista ou consegue ser minimalista bem quem já pôde ter de tudo. Aí assim, eu decido ter pouca coisa e coisas caras. O minimalismo coisas é caro caras, também. eu Então eu invisto em pouca coisa, eu vou colocar aquele quadro especial naquela parede, não vou encher de um monte de quadro, um aspirador sabe? Dyson. Agora a pessoa que tem menos condições, no que ela pode comprar, ela compra e coloca no meio das outras coisas que ela tem lá. Exato. E tem outros valores de beleza intrínsecos ali, porque eu posso achar ridículo aqueles quadros e aquelas molduras que ela colocou, mas era a moldura que a avó dela usava. E ela vai colocar, porque a beleza ela não é só visual, né? Tem uma beleza simbólica, uma beleza conceitual também. Então, aqui na Espanha também tem um pouco dessa coisa, esse furdúncio,
né? Tem. Você entra numa Alugar casa apartamento na Espanha é um desafio. É um desafio. Aqui no meu, eu pintei o apartamento inteiro na primeira semana pra tirar o amarelo gema de todas as paredes. O nosso amarelo gema segue aqui ainda. Continua. Não é bem gema, vai. É um... Não, mas o de vocês não é Bege, gema, vai. como era aqui. Aqui era agressivo. Mas enfim, essa coisa, lembrando aí, voltando pro Peru e pra essa família, eu ainda assim consigo ver, obviamente não é o meu gosto, eu não decorarei minha casa com tantas coisas, né, no mesmo ambiente. Mas, cara, reflete uma cultura que é assim, esse assado e é belo, porque ainda no meio desse caos, as coisas se combinam entre si. Porque um dos conceitos de beleza é esse, as coisas conversam entre si de uma forma harmônica. É bagunçado, mas é coerente, né? Exato, ainda que seja bagunçado, tem coerência. E esse é o desafio, né? Tanto nos dentes de uma atriz, quanto, sei lá, na decoração de uma casa, ou, sei lá, na sua aparência física, etc, né? É muito doido, né, cara? Mas a gente cresceu com isso também, né, André? Por isso que entra aqui dentro do nosso tema. Eu queria ter aprendido a observar e a diferenciar também, sabe? A valorizar o diferente, porque você pode encontrar beleza, inclusive, na feiura. Falando de arte, por exemplo, quero expressar a beleza de Deus na minha arte, então só vou usar cores quentes, vou pintar pombinhas brancas e, sabe? Mas eu tô, sei lá, em depressão, tô me sentindo em depressão, vou pintar um quadro escuro, mas de alguma forma isso vai refletir beleza também, porque também a beleza tem a ver com estar em acordo, não só as coisas pequenas entre si, mas em acordo com Deus também. Uhum. E no reino de Deus e na presença de Deus também tem espaço pro escuro, também tem espaço pra dúvida, pro sofrimento, pra lamentação, etc. Então, também é belo, só que você precisa olhar com um pouquinho mais de profundidade pra conseguir encontrar a beleza ali, né? E é muito louco, porque eu lembro quando eu era criança, eu era um pouco atentadinha, né? E aí eu sofri alguns acidentes quando eu era criança, então eu tenho algumas cicatrizes no corpo. E eu lembro que tem uma cicatriz que as minhas vizinhas todas não ficaram preocupadas com a minha saúde, sabe? Assim, a grande maioria, né? Parar de generalizar. Mas eu tinha uma bicicletinha que ela não tinha freio. E aí eu pegava carona no ônibus. Então o ônibus parava no ponto de ônibus, e aí eu grudava no ônibus, o ônibus saía e eu ia. A famosa rabeira, em São Paulo a gente chama de rabeira. Ficava na velocidade com o ônibus. E aí era tão legal, porque o ônibus fazia uma curva e depois continuava um retão que parava numa rua sem saída. Então, tipo, a minha bicicleta ia reta até, né, acabar na rua sem saída. Na minha cabeça não era perigoso. Não. Mas uma dessa, o ônibus fez uma curva muito forte, em vez de me jogar pra rua sem saída, me jogou pra ladeira, que tinha um arame farpado no final. E aí eu desci a ladeira numa super mega velocidade e caí no arame farpado e fiquei cheia de cicatriz. Então meus braços têm cicatriz e minha perna tem cicatriz. E aí eu lembro que eu fui socorrida pelas vizinhanças da região, tacaram mercúrio em mim inteirinho. Minha mãe achou que eu tinha morrido, que eu tava morrendo, que eu tava toda vermelha. E aí eu voltei pra casa toda suja de mercúrio e tal. E eu lembro de escutar, nossa, que dó tão bonita, agora vai ficar cheia de cicatriz. Uau. Agora vai ser difícil algum rapaz olhar pra você e achar que você é bonita. Nossa. Cara, eu tenho 43 anos e eu lembro disso até hoje. Acho difícil algum rapaz olhar pra você e falar, nossa, como você é bonita com esse tanto de cicatriz. Caramba. E nem é visível, nem ficou tão E visível. nem ficou tão visível. É só por isso que eu me interessei, né? Porque se tivesse muito visível... Mas esse padrão, né, de que tem que ser magra, da perna grossa, não pode ter marca de espinha, por exemplo. Era outra terror, sabe? Ai, não pode cutucar a espinha, porque senão você vai ficar com o rosto feio. Não, mas não pode mesmo, né, gente? Não, mas Vamos deixar não essa é... instrução. Você queria ter aprendido antes que não pode cutucar a espinha, Não fala a pode. verdade. Não, eu não tenho, nem tenho marca de espinha. Mas eu tô falando dessa coisa, assim, de você tem que ficar bonito pro outro, entendeu? Você não tem que cutucar a espinha porque não faz bem pra você, entendeu? Não faz bem pra sua pele. É igual catapora, a mesma coisa. Você não pode arrancar casquinha de catapora por causa disso. Mas não, porque o outro vai te ver feio, sabe? Então, parece que a gente sempre cresceu por causa do outro, né? A gente vê no movimento da moda uma tendência, uma curva, né, nessa tendência aí. A gente vê pessoas diferentes, a gente vê pessoas mais gordinhas, de modelos. Eu já vi algumas vezes pessoas com vitiligo, que por muito tempo foi algo muito escondido, né? As pessoas morriam de vergonha e tal. Agora você vê modelos com vitiligo fazendo alguma campanha. Então, assim, a gente vê um movimento legal nessa área de mostrar existem os tipos de beleza, não só o que a gente acha que é bonito, né? E você pode continuar com o seu gosto. Você pode preferir uma pele com marca de espinha, uma pele sem marca de espinha, calvo ou com cabelo. Cada um vai ter o gosto pessoal, cada um vai ter o que lhe atrai mais. Não tem problema. O problema é você definir e encaixar como feio
tudo aquilo que você não gosta. Agora, pegando um gancho aí do que a Adri falou sobre você ser bonito para o outro, uma das coisas que eu queria ter aprendido com 20 e poucos anos é não viver em função da opinião alheia. Não só em relação à beleza, mas em relação a tudo. Acho que eu vivi muito tempo na vida assim, cara. Tinha um hino que a gente cantava muito, dos grandes compositores do Capital Inicial, né, que a gente usava muito. Dinho Ouro Preto. Dinho, talvez seja dele, não sei. Ou do Kiko Sambianchi, mas eu acho que é do Dinho. Um refrãozinho que era assim, se eu for ligar, por que é que vão falar, não faço nada. A gente usava muito Vou isso, falar que sabe? você não é nada. Vou falar que você não tem casa. A gente não tem casa. Vou falar que você não merece, que anda bebendo. Está perdido. E acho que isso está muito ligado com a necessidade de aceitação, né? Eu sempre tive muita luta na minha vida com isso. Sempre foi uma área de... Essas áreas você fica meio capengando e você quer meio que crescer e amadurecer. E nos anos 20, não. Quando eu tinha 20 e poucos anos. Os anos 20 não estamos foi nos agora, anos 20. gente. Estamos agora nos anos 20. Então, naquela época, eu lembro de ter tido momentos em que parecia que brotava uma segurança pessoal, assim, super atípica pro meu perfil da época. Teve uma vez, por exemplo, que eu olhei, acho que foi na C&A, uma calça que eu adorei aquela calça. E ela era laranja. Olha laranja, isso. tipo gari, sabe? Uniforme de varredor de rua. Nada contra varredor de rua, mas identificando, né? Aquela calça que é pra ver de longe, pro cara não ser atropelado, né? E eu falei, cara, eu vou comprar essa calça. E comprei a calça. Uma calça laranja, velho. Assim, mas laranja muito forte, quase neon. E eu comprei, só que eu lembro muito bem de que isso foi uma exceção. Porque na maioria das vezes, quando eu tinha vontade de fazer alguma coisa muito fora da caixa, ou alguma coisa muito não comum, não típica, eu dava um passo pra trás. Porque era aquela sensação de, mas alguém vai me questionar, ou vai perguntar, ou não vai aceitar. Vai olhar e vai falar, por que laranja, André? Né? Nossa, que calça ridícula. E coisas assim, né? É o exemplo da calça, só um exemplo. Mas eu sempre tive essa sensação. E até hoje ainda eu meio que embasbaco nisso. Embasbaco, se não existe a palavra. Agora acabou de ser inventada. Ainda é um processo de crescimento, assim, na minha vida. Claro, hoje tenho muito mais segurança, autoconfiança e tudo mais que antes. Mas é ruim, né, cara, viver assim. Eu acho que se eu tivesse passado os 20 e poucos anos sem essa nhaca, teria sido muito melhor. Não, quando a gente dá conta disso, isso é libertador, né? Quando a gente pode viver a nossa vida, tomar nossas decisões e não ficar com essa paranoia de o que os outros vão pensar se eu fizer isso, ou se eu usar essa roupa, ou se eu tomar esse tipo de atitude. Mas por outro lado, cara, a gente vivendo em outro país agora, eu percebi que a gente começou a reparar mais no que os outros vão pensar de algumas atitudes nossas. Porque estamos em outra cultura, não estamos mais na nossa, onde a gente pode ser de qualquer jeito que a gente não vai ser julgado, né? Que a gente não está sendo observado. Principalmente se a gente está numa realidade onde a gente quer se encaixar. Então, assim, esse julgamento, é claro que a gente não pode pautar a nossa vida por ele, mas a gente pensa mais. Porque aqui, por exemplo, as pessoas não saem de havaianas nas ruas, não saem de chinelo de dedo. E no começo eu falava, eu vou usar chinelo de dedo, porque eu sou brasileiro, eu sou assim mesmo, tal. Daí você começa a pensar, mas por que eu quero ser tão... Mas você não usava nem no Brasil, amor. Lógico que usava, chinelo. País do supermercado de chinelo? Sim, usava. Até dirigia de chinelo era uma coisa que não podia fazer, dirigia de chinelo, ia pros lugares de chinelo e tal. E aqui eu aprendi a tirar, cara. Eu falei, eu tiro, eu vou descer pra pegar alguma coisa no correio lá embaixo. Se for no verão, acho que até desço de chinelo. Não, mas por outro lado, eu defini chinelo como algo pra usar dentro de casa, que não está contaminado pela rua, por exemplo. Então eu não vou sair com chinelo porque eu sei que ele vai voltar sujo pra casa. Talvez essa seja a mentalidade dos espanhóis, não sei. Mas, enfim, tem várias outras coisas que a gente fala, não, por que eu vou ser tão diferente, chamar uma atenção pra algo, sabe, que me deixe em destaque num lugar que eu quero mais me misturar. Eu quero me sentir parte desse lugar. Eu não quero ser tomado por esse sentimento de, não, eu não sou daqui, eu não preciso me adequar à maneira como eles se vestem e tal. Eu acho que isso, não sei se pra você aconteceu isso, André, do fato de morar em outro país, começar a observar um pouquinho mais. E eu também mudei coisas. Também mudei, assim, mano, no Brasil, cara, eu já fui buscar minha irmã no ponto de ônibus, de noite com frio, embrulhado numa coberta, porque tava muito frio. E tá tudo bem, né? Eu acho que aqui na Espanha daria, exatamente esse seria um isso que eu ia comportamento comentar, aceitável. amor. Normal. Eu acho que aqui, enfim, é porque a gente como missionário, a gente fez, né, educação cultural,
cultural, todas essas coisas, da gente entender a cultura, da gente observar muito eles. Eu acho que isso, amor, é uma coisa muito pessoal sua, de observação cultural sua. Porque, por exemplo, eu não penso como o Paulinho. Pra mim, eu não acho que é um choque. Inclusive, eu acho que eles reparam até menos do que a gente acha que eles reparariam. Porque, por exemplo, eu tenho uma calça que ela é super folosinha, assim. Ela é bem gostosa, ela é bem fresquinha. O que é foló? Foló, ela é... Folgada? Folgadinha, assim. Ok. É. E é uma calça que você me deu da Tailândia, que você comprou pra Sim, mim da sim. Tailândia, que ela é super fresquinha. E aquela calça, eu gosto de usar com chinelo. Porque as sandálias que eu tenho, elas machucam meus pés. Então eu falo, não, eu vou usar de chinelo. E, cara, eu já fui por curso de inglês com a minha calça da Tailândia, com um chinelinho, e tudo bem, eu tô super confortável, não acho que eu tô agredindo ninguém, nem nada. E eu não me importo mesmo, de verdade, se eu tô chocando outra pessoa ou não, sabe? Eu acho que, eu não sei se você Mas não, quis é, dizer outra mas coisa, não é só sabe? chocar, é aquela coisa de pra que eu tenho que ser tão diferente deles, entendeu? Se eles têm um jeito Mas de por se que vestir... eu não posso estar confortável e fresquinha? Por exemplo, o jeito deles se vestirem no verão é um jeito que é diferente pra mim. E que eu ainda não me adaptei, que é um short super curto, uma sandália super alta, de salto super alto. Ah, mas não são todas as pessoas. As jovenzinhas e tal vão Não, usar a esse tipo jovem- de roupa. As mulheres, as senhoras, não vão usar essa roupa curtinha, entendeu? Eu acho que a gente, como missionário, tem essa preocupação com... Porque tem a ver com pertencimento, né? Não quero destacar negativamente, não quero agredir a cultura, e não quero... Eu, pelo menos, não sei se é exatamente isso, mas eu não quero que olhem pra mim e falem, ó, lá vai mais um o estrangeiro. É, O Guiri. Eu exatamente. quero, É o Guiri. eu quero que eles me vejam como parte da cultura. Exatamente. Né? Então aqui, realmente, hoje eu tomo mais cuidado na roupa que eu vou colocar pra sair de casa, nem que seja pra ir na esquina, porque aqui eu sei que a aparência conta, é importante. Mas pra mim, o grande ponto disso também não é o extremo de você que se dane o que os outros pensam, Sim, não me importa sim, nada. sim. Uhum. Mas pra mim é o ponto de até onde a opinião do outro tem poder sobre mim. Sim. Quanto de autoridade eu dou pra opinião, ou pro conceito, ou pra visão alheia. E eu acho que eu fiz muito isso na vida. Eu deveria ter feito menos. Aham, entendi. Pra ser mais livre, pra ser mais eu. Porque quantas Não sofrer calças tanto, laranjas... né, André? Eu poderia ter comprado muito mais calça laranja, azul, rosa, verde, o que eu quisesse. Mas... Ou ter cortado o cabelo de um jeito incomum que eu achava legal. E assim, se ficasse ruim, beleza, depois cresce de novo. Mas eu não chegava a arriscar, porque vai ficar ruim. E aí vou ficar 2 meses com esse corte ruim. Usando boné. Todo mundo falando que tá ruim. Ah, cara. E às vezes nem falando, mas às vezes a minha sensação é de que as pessoas falassem, mas de repente as pessoas não nem ligando. Não, as pessoas... Né? Não sou tão importante. A gente A gente acha... não é tão importante assim. A gente eu acha que as pessoas estão olhando mais pra gente do que a gente olha. Esses dias eu comentei com a Adri, nossa, a gente tava numa cafeteria e tinha um espelho, assim, na parede toda da cafeteria. É. Eu comentei pra ela, Adri, toda mulher que entra, principalmente jovem, na Ah, cafeteria, isso é verdade. olha no espelho Olha no e espelho. ajeita um fiozinho de cabelo e põe pro lado, assim, sabe? Como se isso, assim, fosse uma coisa que todo mundo tava falando, nossa, esse fio de cabelo fora do lugar, e agora, sabe? Gente, A gente você tem não muito- lembra. E assim, até a gente mesmo. Cara, você lembra quais são as roupas que o seu amigo usou no culto do domingo passado? É muito difícil Exatamente. lembrar, ninguém lembra. Por isso que eu prezo muito pelo conforto. Igual, eu sempre, desde pequenininha, a minha vida inteira, eu gostei de usar meia de cano alto. Meia esticada. Sabe aquela meia que estica até a canela? Parece o Forrest Gump, assim. Eu sempre gostei, sempre. E a minha irmã falava, Adriana, isso é muito ridículo. Todo mundo tá reparando que você tá com a meia. Cara, mas eu me sinto confortável, eu me sinto protegida. Eu tenho medo de barata, de formiga. Então eu gostava, eu me sentia confortável com relação a isso. Então é isso, Eu cara. acho que o meu lado, E os assim, meninos fazem isso hoje, tá bonitinho. Eles É, erguem mais a ou meia lá em menos. cima. A gente tem um que não se importa tanto e tem outro que se importa um pouquinho mais. Tanto que ele gosta muito de futebol, mas ele não gosta de usar é a verdade. camisa de time, porque ele sabe que ele vai gerar interação e as pessoas vão falar com ele, Real Madrid, não sei o que tem Mas e é tal. mais por timidez também, né, Então, amor? mas eu também, quando eu era mais jovem, eu não usava uma roupa que eu sabia que alguém ia ter comentado, nem que fosse um elogio. Nossa, que camisa bonita. Eu não queria isso, sabe? Eu queria passar despercebido. Usar a camisa de Star Wars, nossa, então você curte Star Wars, né? Depois desencanei e tal. Hoje já sou mais tranquilo com relação a isso. Mas acho que as pessoas tímidas têm essa dificuldade também, né? Não quero usar algo que chame atenção porque vai chamar por atenção isso e eu que não quero chamar atenção. Eu não me importo, de verdade. Eu sairia, eu já fui no supermercado fazer compra de chinelo aqui, 43 graus, de boa. A gente centrou bastante na questão de roupa, mas sei que o que o André quiser é mais profundo do que isso, né? Tem muito mais do que a roupa que a gente vai sair de casa. Mas quanto menos, né, a gente realmente dá peso pra opinião das pessoas, principalmente de pessoas que não estão interessadas em te ajudar, né? Simplesmente te criticar, isso vai fazer bastante diferença lá na frente.
Posso ler um pouquinho do que os nossos ouvintes mandaram aqui? Sim, pra ver se a gente bate bola. comenta alguma coisa? Claro. Eu fiz essa pergunta nos stories de irmãos.com no Instagram e alguns ouvintes responderam o que gostariam de ter aprendido antes. Mas é bate-bola ou não? Bate-bola, vamos lá. Comentar em uma palavra só, uma frase, hein, André? Não, vamos ver Então o que dá caldo, o que não dá, bate-bola. Adri. Tem coisa que fala, não, isso é legal, né? Tem coisa que fala, isso aí tanto faz. Mas, enfim, porque é a opinião das pessoas. Se é a isso aí opinião... tanto faz, nem lê. Não, mas pra pessoa é importante. A Cássia Coutinho comentou, queria ter aprendido que é tudo bem dizer não se necessário. Olha, Aprender a dizer não. Aprender a dizer não, marido. Isso a Concordo. gente aprendeu. Quando a gente tá na nossa formação de identidade, né? A gente quer ser bem aceito, também não quer dizer não pras coisas, eu teria né? evitado muitos quilos. Se dissesse De ir na não. casa das minhas tias. Minhas tias, ai, Dri, você gosta tanto de bolo de cenoura com chocolate? Eu adoro. Ai, come mais um, come mais um. E aí eu ficava comendo, porque daí ela falava, nossa, olha a Adriana, como dá gosto de fazer bolo pra Adriana. Ela come tudo. Come com gosto. Mas é porque eu queria agradar, né? Eu devia ter aprendido a falar, não, amor, olha só, hoje eu seria Bintim. Ela também comentou que tempo de descanso também glorifica a Deus, né? O valor do descanso, uma coisa que a gente tem falado muito e buscado valorizar, né? E não ter vergonha de descansar, de dizer que tá descansando. Nossa, não cara posso fazer hoje porque eu tô amassada, você tá descansando. fazendo o quê? Tava dormindo. Tava dormindo. 2 horas da tarde? Tô dormindo. Qual que é o Por que problema? não? Echando na siesta, não? É, aqui a gente tem a siesta, tem mais desculpa ainda. O Luiz Adolfo, 96, colocou, ele já tá perto dos 30 anos. Ele colocou que pertencer a um grupo de amigos é de extrema importância. Demorei pra entender. Isso é importante mesmo, cara. Essa coisa de, eu não dependo de ninguém, eu posso viver sozinho e tal. E aí vai entrar na coisa no tema anterior, inclusive, de você se adequar em algumas coisas pra fazer parte daquele grupo. Você pode ser você mesmo, não tô dizendo. E o melhor grupo de amigos é aquele que aceita o amigo do jeito que é e poder fazer parte daquilo. Mas vão ter coisas que você vai precisar se encaixar. Vão ter coisas que você vai precisar Ixi, entender isso o aí daria valor. um podcast gigante, Sim, cara, todos sobre dariam, isso. né? Porque, Mas- igual, por exemplo, a gente tem... Bom, de novo, né? A gente tem 2 filhos e tem um que não gosta de jogar cartas de jeito nenhum, jogo de tabuleiro. Não gosta. Não sei porquê, ele entende. Ele joga quando a gente insiste muito. E eu falei pra ele, filho, tem horas que você tem que fazer uma coisa que você não gosta pra você fazer parte da galera, da turma, pra você ter uma interação e ter uma história sobre aquilo, sabe? Ah, a gente jogou, sei lá, Cidade Dorme, aconteceu isso e você fez parte daquilo. Ele falou, mamãe, eu acho tão ruim quando eu tenho que fazer coisas que eu não gosto só pra agradar os outros, sabe? Aí eu fiquei, calma, pera. Mas aí não é bem são assim os dois extremos, que a mamãe né? disse, sabe? Então por isso que eu exato. falei, dá um programa gigantesco sobre isso. Aí são os dois extremos, né? E a dificuldade da vida, acho que pra mim, cara, a palavra de ordem da vida é equilíbrio. Que é tão difícil de encontrar. É. Porque, claro, eu não vou dar tanto poder pra opinião e pra vontade das pessoas, mas eu não posso ignorar. Não só porque eu preciso das pessoas, mas porque eu posso me dar pras pessoas também, né? Então esse jogo de você, onde você cede, onde você é firme, é difícil, cara. E eu acho que você descobre prazer também fazendo coisas que você, a princípio, não gostaria, entendeu? Por exemplo, já aconteceu várias vezes, a gente é muito engraçado. A gente fala, vamos jogar e tal. E, tá bom, vai, mamãe, só uma partida. E aí você vê na carinha dele que os olhos estão brilhando, que ele tá se dando divertindo, risada, tá ele tá se curtindo. divertindo. Tá bom. Aí a gente fala, você viu, filho, como que foi legal? Aí a próxima vez a gente tem que convencer ele tudo de novo, sabe? Dá uma canseira. Ó, o Cacau Energia e Saúde, tá respondendo aqui pela conta do CNPJ deles aqui, né? Eles colocaram que gostariam de ter aprendido educação financeira desde cedo, porque isso é uma coisa que se você não é criado num lar que te ensine isso, você vai sofrer muito pra aprender. E tem gente que bate muito a cabeça na vida até chegar a um ponto, se chega nesse ponto de conseguir gastar só o que tem, né? Só o que ganha, não além disso, né? Cara, isso é super importante, hein? Eu entrei numa dívida uma vez com o Banco do Brasil pra, sei lá, era o cartão de... Era alguma besteira, cara. Que não era, tipo assim, milhões de reais. Mas me entrei num rolo que tive que fazer parcelamento de dívida e uns negócios. Falei, gente, por que eu tô vivendo isso? Ai. Eu tenho pavor E aí, disso, cara. Pavor. A gente nunca nem chegou perto disso. Não. Eu tinha uns 20 e poucos anos mesmo. Mas foi por total falta de consciência. Foi a calça laranja, fala aí. Foi a calça laranja, era caríssima. O André Lopes, nosso amigo, sempre tem as melhores respostas. Ele disse que ele gostaria de ter aprendido linguagem de programação e alongamento. Cara, olha Elas aí. são muito boas entre elas. Muito bom. É, porque linguagem de programação, muito tempo sentado, né? É verdade. É que é quase incompatível tão uma coisa As conectado. duas combinadas. E linguagem de programação é o que dá dinheiro hoje, né? É.
O William Souza Palma respondeu que gostaria de ter valorizado mais os estudos e parar de perder tempo. Talvez entre no que você falou, olha aí, André, de estudar algo que não vai ser usado na vida. Você teve essa crise, né, Dri? Sim. O que eu vou fazer com meus 5, 6 anos de farmácia se eu não estou trabalhando na área, né? Gente, mas o tanto de gente que eu já cuidei ao longo dessa vida... Então, exatamente. Cara, e as pessoas ficam doentes perto de mim, aí eu não resisto, vou lá e vou cuidar e tal. E não é só isso, né? A experiência que você teve, a experiência dos anos de faculdade, das responsabilidades de estudar pra aquilo prova. Te formou, né? Aí te forma não só academicamente, te forma como pessoa, né? Como experiência pessoa, de vida. sim. E você tá com essa experiência de vida, você tá se dando, está servindo as pessoas com o que você é, não só com o conceito XYZ que você aprendeu, né? O Fernando Roberto, nosso membro da cabine, sempre participa aqui no podcast. Ele comentou que ele gostaria de ter aprendido que ser quem a gente é de verdade, não querer mostrar alguém que não somos. Um pouquinho dentro do que o André comentou lá também. Exato. A autenticidade é importante, né? Mas flexibilidade também é importante, então o equilíbrio aí é mais importante. Isso é verdade. O Ronald Luiz do Nascimento, nosso amigo lá de Fortaleza. Ai, saudades. Ele comentou que ele gostaria de ter aprendido sobre estabilidade profissional. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Parar no emprego? Isso que eu pensei, mudar de emprego para emprego e não se dar o tempo, de repente, num emprego, né? E querer mudar logo. Cara, isso é estranho, porque o meu primeiro emprego que eu tive na minha vida, no meu primeiro mês eu já quis pedir demissão. Daí eu falei, não, vamos esperar o tempo de experiência, 3 meses aí dá pra pedir demissão, que não é rescisão de contrato. E todos os meses eu pensava em pedir demissão. Então eu acho que não vai ser... Eu já fui demitido no primeiro mês, mas aí não vem ao caso, fica para outro programa. Mas é aquela coisa de sempre ver o de fora como mais interessante do que onde a gente tá, né? Cara, eu trabalhei 1 ano e meio no meu primeiro emprego e eu pensava todos os dias em pedir demissão, mas eu acho que tem a ver com o fato... Todo dia. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu vou chegar pra ali e falar, bom, agora vai. Agora eu vou pedir as contas e tal. Agora eu não aguento mais, não. Mas era por quê? Eu acho que é porque tem a ver com maturidade, sabe? Tanto maturidade emocional, de alguém bater boca com você, porque até então eu tava acostumada que eram meus irmãos e meu pai que batia boca comigo e tava tudo bem, de boa. E o Paulinho nunca bateu boca comigo. Ah, não. Tá. Assim. Vamos passar essa imagem, não, né? Mas marido bate boca de um jeito diferente, eu sei, no claro, caso, não por exemplo. Com grosseria, mas a gente discute, né? Então, o André sabe disso, o André já passou tempo suficiente com a gente. Eu fico comendo pipoca e vendo a série verdade. do Fight passar. Pronto, é desse jeito que a gente briga, André. O André já viu. Nem tem sangue, nem nada. Não tem nem palavrão. E aí eu acho que é um choque muito grande, assim, sabe? O nosso primeiro emprego, a gente não tem inteligência. Eu falo primeiro emprego, mas pra muita gente não tem inteligência emocional, não tem responsabilidade, ou tem dificuldade de autoridade. Tem e a tal, questão de expectativa e realidade, né? Você então... cria uma super expectativa de que você vai ser uma pessoa super importante no trabalho, de repente você é um peão que tá obedecendo ordens, não tem poder de decisão. E eu acho que ele quis dizer, isso. O Edu Celos, eu acho que é Celos ou Celos com 2 L's. Você não precisa fazer Celos, eu tô falando Parece que ele tá tomando um choque. Celos. E é com C, fofo, é com C. Mas se for italiano é cello, entendeu? Ou Celos, se for em espanhol. Celos, fala Celos. O Edu Celos. Edu Celos, tá. Ele colocou aqui, ó, de onde eu venho não pode limitar para onde eu vou. Bem pensamento agora. É forte, de onde eu venho não pode limitar para onde eu vou. Isso me lembra que eu vim lá do Mato Grosso do Sul. E foi parar na Espanha. Já pensou? Já pensou se você falasse, ó, eu nasci aqui... Eu tava muito mais perto da Espanha do que você, meu amor, rodeada Paraguai e Bolívia. Olha aí. É relativo, isso aí. Não, mas tem muito a mentalidade de que as pessoas crescem naquela realidade e às vezes não vem muito horizontes, né? Ou cresce meio que definido, assim. Ah, meu pai sempre teve uma padaria, meu avô tinha essa padaria, eu não tenho outra opção se não for seguir essa padaria. E não tô falando financeiramente, eu não sei você, mas o contexto que você vive não pode te limitar para onde você vai. Sim, em todas as áreas, todos os sentidos. Vamos continuar com o bate-bola?
Dri, jogo rápido. Eu gostaria de ter aprendido que postura é muito importante, né, gente? Esse negócio de você ficar trabalhando na escola. E hoje eu fico pros meus meninos assim, tá carregando mochila pesada, mas dá um descanso de vez em quando, ajeita essa coluna, anda com os pés pra frente e tal. Porque hoje, assim, eu tenho certeza que algumas das dorezinhas que eu tenho no corpo tem a ver com isso. Então é aquilo que o Paulinho falou, a gente ouve, mas não dá bola, né? Rapidão aqui, uma coisa que eu deveria ter aprendido, gostaria de ter aprendido, é dar mais atenção para aqueles pequenos deslizes ou pecados até que você comete na vida e que você acha que é uma coisinha ali, pequenininha, que não pega nada, só que coisas que você não vai lidando na sua vida, elas tendem a crescer e ficar mais caóticas depois. Eu vivi isso, assim, não, isso é uma coisinha, é só um negocinho no coração, é só uma coisinha, pedrinhas, assim, e cara, aquilo vira uma montanha depois, e dá muito trabalho depois pra você tirar aquilo e resolver e curar aquilo, sabe? Então eu gostaria de ter aprendido isso, cuidado com a Bíblia fala isso, né? Cuidado com as pequenas raposinhas. Olha isso. Eu queria ter aprendido desde cedo que depois dos 40 já era a visão, você vai ter que usar óculos, cara, não tem como. Mas você pode ter a melhor visão amor. do mundo. Você aprendeu, você vai ter que usar. Estiloso. Eu devia ter aproveitado melhor a minha visão antes dos 40. E a visão que arco e flecha, né? Eu queria ter aprendido mais sobre piano. Porque isso é uma coisa que eu falo pras crianças e pra você que tá ouvindo aí, não que não tem tempo pra nada. Agora não tem tempo pra mais nada e tal. Não, tem. Se você priorizar, você consegue ler, você consegue aprender um novo instrumento. Mas na infância é o tempo perfeito pra você aprender um novo esporte, pra você aprender a tocar um instrumento musical. E eu tive o privilégio... idiomas, é verdade. Eu tive o privilégio de aprender piano com 12 anos de idade, então eu levei muito a sério. Dos 12 aos 15 anos eu fiz conservatório, musical e tal. Mas eu queria ter aprendido que isso teria muito valor naquela época e ter continuado mais, sabe? Eu acho que eu cortei muito cedo, achando, tudo que eu já sei de piano já tá bom pro meu futuro. Mas eu queria ter insistido um pouco mais. Eu queria não ter parado de estudar teatro quando eu tinha 18 anos. Se eu tivesse continuado a estudar teatro, hoje eu teria 20 anos de experiência com teatro. Mas por algum motivo eu parei e fui retomar muitos anos depois, já sem o mesmo alongamento, sem a mesma flexibilidade, sem a mesma visão. Olha aí, que E dó. pro teatro tudo isso faz muita diferença, Faz né? Faz muita diferença. Eu queria ter aprendido antes na vida a comprar produtos com baixo teor de açúcar, sal e gordura. Olha isso. Não é porque assim, a gente fica naquela, pra quê? Tira a vida, tira a graça do alimento e tal, né? Mas, a partir do momento que você aprende a comer com menos dessas coisas, você percebe mais o sabor das coisas e come com a consciência de que não tá colocando tanta tranqueira dentro do corpo, né? Eu queria ter começado a fazer isso antes. E pra finalizar aqui, eu queria ter aprendido a ouvir meu pai e ter comprado aquele terreno de 4 mil reais lá atrás. Hoje ele ia valer muito, porque o bairro cresceu. Maravilhoso. Não foi 4 mil reais. Mas foi por aí, viu? Mas meu pai sempre falava, não, vocês têm que comprar um terreno, tem que comprar um terreno. Todo pai a gente tem que comprar um terreno, né? E olha, se eu tivesse comprado o terreno que meu pai tinha falado lá no bairro da Tijuca... Mas você podia estar morando lá na rua Cebolinha, uma coisa assim. É tudo nome de ruas do personagem do Maurício de Souza. Que meu pai comprou, meu irmão comprou... Anjinho. Anjinho, Cebolinha. Devia ter comprado a rua Cascão, né? A Mônica. Olha aí, amor. Mas André, essa sua, vamos chamar de crise, entre aspas, que você está vivendo perto dos 40, te levou a fazer um podcast que está conectado com tudo que a gente está falando aqui. Exato. Eu gosto muito de podcast, né? Eu acho uma linguagem, uma ferramenta, como fala isso? Um meio de comunicação fantástico, né? Fantástico. E gosto muito e falei, cara, sempre tive vontade de ter um podcast. E aí, nesse ano, pensando em todas essas coisas que eu comentei no começo, falei, mano, vou fazer um podcast. E aí, por que não, é né? isso pra mim... Quem nunca pensou nisso, né, gente? Quem nunca Depois pensou, dos anos 2020. Quem nunca pensou, mas quem realmente começou, né? Olha aí. E aí, pra mim, é interessante porque essa coisa de dar muitos passos, de superar essa coisa da opinião dos outros, né? Porque, mano, pode ficar bom, pode ficar ruim, pode as pessoas escutarem, pode as pessoas não escutarem, mas eu vou fazer porque eu quero fazer e eu vou ser autêntico e vou caminhar naquilo que eu me propus a fazer. E o podcast se chama, já começando a pensar no espanhol. Se chama Casi Listo, tá em espanhol, né? Significa quase pronto. Ou quase esperto. Ou quase esperto, quase inteligente. Tem um joguinho de palavras no espanhol. Então agora com 40 anos,
quase 40, eu tô quase pronto pra viver, ou quase inteligente, quase esperto depois de ter aprendido coisas na vida. E o podcast é pra compartilhar isso, é uma forma de eu processar as coisas que eu vivi, registrar na minha cabeça, tirar algumas lições, e eu não queria que fosse só pra mim. De alguma forma pode ser que beneficie alguém, e aí eu quis fazer em espanhol, pensando na cultura espanhola, de alguma forma abençoar a nação, né? E é isso, Casi Listo. Casi Listo, C-A-S-I, listo, normal. E já tá aí em todas as plataformas? Já tá nas plataformas. Mais próximas de você? Da sua casa. E, gente, é em espanhol, mas é um espanhol bem hablado do André. Se você quer praticar um pouquinho o seu ouvido pra ouvir espanhol, ele fala lentamente. É um monólogo, né? Não é essa interação que a gente tem aqui, mas é muito gostoso de ouvir. Muito bom mesmo. Já ouvi o primeiro episódio, que já tá no ar. O segundo tá pra sair já, né, André? Acho que quando esse episódio estiver no ar, o segundo já vai estar lá. Procura por Casi Listo, do André Nascimento, nas suas plataformas de podcast. E no Instagram também, porque aí tá lá também o perfil. Você criou o perfil no Instagram? Como é que é? É Casi Listo Podcast. Podcast. Aí tem até trilha sonora, gente. Vocês vão ouvir lá e vão falar, caramba, esse homem é um artista. Super produção. E ele queria ter aprendido a ter feito isso antes, né? É verdade, verdade. Beleza, André, obrigado. Você vai voltar aqui mais vezes. Vamos ter muitos temas como esses aqui nesse ano. A gente vai discutir juntos, viajar e deixar nossa pitada de contribuição aqui em português também, assim como você está fazendo em espanhol no Casi Listo. Valeu, gente, que bom. E olha que a gente nem falou do imposto de renda, do Previdência privada. Porque eu acho que a gente ainda não aprendeu, né, amor, a fazer previdência. Deixa pra próxima.